Hoje vamos falar sobre alguns dos maiores escândalos financeiros da história, casos que não só arruinaram bilionários e empresas, mas também mudaram a maneira como olhamos para o mercado financeiro. Esses escândalos vão além de falências. São exemplos de como a ganância e a falta de ética podem destruir impérios e afetar economias inteiras. Vamos explorar o que aconteceu com algumas das maiores figuras e corporações envolvidas nesses escândalos e como as lições dessas quedas podem servir de alerta para todos que lidam com dinheiro e investimentos. Começamos com a Enron, um dos maiores escândalos financeiros dos Estados Unidos. Nos anos 90, a Enron foi considerada uma das empresas mais inovadoras do setor energético, com uma imagem sólida e promissora. Porém, por trás dessa fachada de sucesso, a Enron estava manipulando seus números financeiros para inflar lucros e esconder dívidas, criando uma falsa impressão de prosperidade. Quando a fraude foi descoberta, a empresa faliu, deixando milhares de investidores e funcionários no prejuízo. A Enron não apenas destruiu empregos e economias, mas também abalou a confiança dos investidores no sistema financeiro, gerando uma revisão profunda das práticas contábeis e financeiras nos Estados Unidos. Outro grande escândalo foi o de Bernie Madoff, que ficou famoso por realizar o maior esquema Ponzi da história. Madoff, um respeitado ex-presidente da Bolsa de Nova York, enganou investidores por décadas, prometendo retornos elevados e consistentes. O esquema funcionava ao usar o dinheiro dos novos investidores para pagar os antigos, sem realizar nenhum investimento real. Quando o esquema foi finalmente descoberto, Madoff foi preso e condenado a 150 anos de prisão, deixando milhares de pessoas com suas economias destruídas. O caso Madoff expôs as falhas na regulamentação do mercado financeiro e serviu como um alerta sobre a necessidade de mais supervisão e transparência. A crise financeira de 2008 também trouxe o colapso do Lehman Brothers, um dos maiores bancos de investimento dos Estados Unidos. O Lehman estava profundamente envolvido em hipotecas subprime, aquelas de alto risco concedidas a pessoas com baixa capacidade de pagamento. Quando o mercado imobiliário desabou, essas hipotecas se tornaram impagáveis e o Lehman sofreu perdas bilionárias. Tentando enfrentar a crise sozinho, o banco declarou falência em setembro de 2008, desencadeando uma crise financeira global. O impacto foi devastador, com milhões de pessoas perdendo seus empregos e suas casas. O colapso do Lehman destacou as fragilidades do sistema financeiro global e a falta de uma regulação eficaz. No Brasil, o caso de Eike Batista se tornou um dos maiores escândalos financeiros do país. Considerado o homem mais rico do Brasil, Eike construiu um império de empresas no setor de mineração e petróleo, com promessas de transformar o Brasil em uma potência econômica. No entanto, sua empresa OGEs enfrentou sérios problemas financeiros, não conseguindo cumprir suas metas de produção e afundando em dívidas. Quando a verdade veio à tona, o império de Ike desmoronou rapidamente. Ele passou de bilionário a um dos homens mais endividados do país, sendo acusado de fraude e manipulação de informações financeiras. O caso Eike Batista é um exemplo de como a busca desenfreada por crescimento pode destruir grandes empresas e afetar a economia de um país. Outro escândalo relevante foi o da Theranos, uma startup que prometia revolucionar os exames laboratoriais com uma tecnologia capaz de realizar exames com uma única gota de sangue. Elizabeth Holmes, a fundadora da Theranos, foi considerada uma das maiores empreendedoras de sua geração, mas por trás da fachada de inovação, a empresa estava escondendo que sua tecnologia nunca funcionou de verdade. Ao invés de admitir o fracasso, Holmes e seus investidores continuaram a enganar o mercado, resultando em uma das maiores fraudes do setor de saúde. Quando a verdade veio à tona, a Theranos foi à falência e Elizabeth Holmes foi acusada de fraude. O caso da Theranos é um exemplo claro de como o desejo de parecer inovador pode ser distorcido e acabar prejudicando milhões de pessoas. Esses casos demonstram como a ganância, a falta de ética e a falta de regulamentação podem causar prejuízos irreparáveis, não só para investidores, mas para a economia como um todo.
A história da Enron, de Bernie Madoff, do Lehman Brothers, de Ike Batista e da Theranos serve de alerta sobre a importância da transparência, da honestidade e da responsabilidade no mercado financeiro. Quando as empresas não cumprem essas obrigações, as consequências podem ser desastrosas para todos. Esses escândalos, como o da Enron, de Bernie Madoff, do Lehman Brothers, de Eike Batista e da Theranos, são marcos que deixaram cicatrizes profundas nos mercados financeiros e nos sistemas econômicos de seus respectivos países. Não se tratam apenas de falências, mas de eventos que demonstraram de maneira dramática o quão frágeis podem ser os gigantes do mercado financeiro quando não há transparência e ética nas operações. Cada um desses casos trouxe consequências não só para os envolvidos, mas para todos os que estavam ao redor: trabalhadores, investidores e até mesmo economias nacionais. Por isso, é tão importante refletir sobre o que realmente acontece por trás dos números e das promessas de riqueza fácil. A Enron, por exemplo, não foi apenas um caso de manipulação financeira, mas também um exemplo de como a confiança em grandes empresas pode ser facilmente manipulada. Durante anos, a Enron conseguiu manter a ilusão de sucesso, influenciando seus investidores e a própria mídia. O impacto foi tão grande que, após a falência, muitas empresas de auditoria tiveram que revisar seus processos, e a própria Arthur Andersen, uma das maiores auditorias do mundo, acabou sendo destruída pela parceria com a Enron. Esse escândalo, em particular, mostrou que quando as empresas grandes falham, o impacto pode reverberar muito além de seus balanços financeiros, afetando toda uma cadeia de confiança no mercado. O esquema de Bernie Madoff, por outro lado, mostrou o quanto é fácil enganar investidores quando há uma combinação de promessas de retornos altos com uma fachada de respeitabilidade. Madoff foi um exemplo de como a reputação de uma pessoa pode ser usada para manipular o mercado e enganar até os investidores mais sofisticados. Ele usou seu status de líder financeiro para convencer pessoas de todo o mundo de que seu sistema era infalível, quando, na verdade, tudo não passava de uma mentira que durou décadas. E é essa questão da confiança que deve ser um ponto central para quem decide investir. Não basta confiar em uma promessa de retorno financeiro. É fundamental entender o que está sendo oferecido e garantir que a empresa ou o projeto tenha uma base sólida e transparente. No caso do Lehman Brothers, a crise não foi apenas a falência de uma instituição financeira, mas um reflexo da instabilidade de um sistema financeiro global que não estava preparado para os riscos das hipotecas subprime. A falência do Lehman causou um efeito dominó que se espalhou por todo o mercado global, afetando até os maiores bancos e economias do mundo. Essa crise mostrou a importância da regulação do mercado financeiro e a necessidade de uma supervisão mais eficaz das operações financeiras internacionais. Não podemos ignorar que o colapso de um gigante financeiro pode arrastar para o fundo muitas economias e trazer uma recessão mundial. Ike Batista, com sua ascensão meteórica e queda vertiginosa, representa como a ambição desmedida e a falta de transparência podem levar à falência de um império. Sua história é emblemática porque ilustra o impacto que a falta de uma gestão sólida e do planejamento realista pode ter sobre os negócios e a economia de um país. Embora tenha sido visto como uma promessa de inovação no setor de energia e mineração, a falência de Ike e suas empresas demonstraram como o mercado financeiro pode ser enganado por promessas grandiosas sem sustentação real. A busca pelo crescimento sem bases sólidas pode ser uma armadilha fatal, levando até mesmo os investidores mais experientes a perderem tudo. Por fim, o caso da Theranos trouxe à tona a importância da honestidade na inovação tecnológica. Elizabeth Holmes prometeu mudar a medicina, mas, na verdade, estava escondendo falhas de sua tecnologia para manter sua imagem de empreendedora visionária. O escândalo da Theranos é um exemplo claro de como a falta de ética no mundo da inovação pode ser extremamente prejudicial, não só para os investidores, mas também para a confiança em novas tecnologias.